Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Bruno de Geografia e na aula de hoje falaremos a respeito de algumas classificações, de relevo que a gente tem, tá? Principalmente no relevo brasileiro, tá? Também falaremos a respeito de solos, então é uma aula onde a gente vai revisar alguns conteúdos aí e a gente termina falando a respeito de rios, tá? Então vamos começar aqui. A gente começa falando a respeito de classificação do solo, tá? Com a primeira classificação do relevo brasileiro ali, sendo possível por conta do mapeamento e da caracterização. Esse mapeamento, essa classificação de fato só ocorreu em 1940, quando foi possível então ter uma noção inicial das composições geomorfológicas do território nacional. Essa classificação foi realizada pelo Departamento de Geografia de Universidade de São Paulo, tá? Por um professor aí que a gente vai falar muito a respeito, que é o Haroldo de Azevedo, tá? Segundo o Haroldo, segundo a classificação dele, a gente tem uma classificação do Brasil com 59% de planaltos, conceituados como terrenos acidentados com mais de 200 metros, tá? E 41% de planícies, consideradas como áreas planas com altitudes inferiores, tá? Então, assim, nessa classificação, o Brasil foi dividido em 8 unidades de relevo, tá? Já no ano de 1958, a gente tem uma nova liderança aí com Aziz Absaber, que é um geógrafo que adotou outras conceituações e passou a considerar como planalto toda e qualquer área em que o processo de erosão, ou seja, a perda de sedimentos, é superior ao de sedimentação, ou seja, o acúmulo de sedimentos. Tá? Então ele usou essas características aí. E aí, para ele, as planícies de maneira inversa é a sedimentação quem supera a erosão. Tá? Portanto, o critério de altitude não estava mais inserido na classificação do relevo, mas sim dos processos geomorfológicos que ali estavam predominantes. Tá? Por conta dessa mudança aí de perspectiva, a gente tem algumas modificações. Os planaltos passaram a compor cerca de 75% do território brasileiro, enquanto as planícies 25%, totalizando ali um total de 10 unidades de relevo. Tá? E aí, mais para frente, já no ano de 1989, a gente tem Jurandir Ross com uma nova classificação, lembrando que esses autores eles se classificaram mais um estudando o conceito do outro. Tá? Então eles foram se baseando nos conceitos dos anteriores para poder formular as suas classificações. E aí a gente tem essa terceira classificação aí, que já é de Jurandir Ross, que utilizou mesmo da própria classificação de Absaber, com base nos conceitos ali, mas realizando uma classificação mais completa e complexa. Tá? Nessa classificação do Jurandir, a gente tem 28 unidades de relevo, sendo 11 planaltos, 11 depressões e 6 áreas de planície. Tá? Essas sucessivas caracterizações e detalhamentos foram muito importantes não apenas para o conhecimento sobre paisagem natural, então a gente tem aí não só a importância dele para a gente conhecer de fato o nosso território, mas também para planejar, planejamento público com relação ao planejamento de cidades, com relação à disponibilidade de minerais, de um determinado local, se a cidade ela tem como uma atividade econômica muito importante a mineração, ela precisa estar de acordo, precisa ter um estudo aprofundado do relevo daquele local, então essas classificações elas foram muito importantes para um contexto de desenvolvimento do nosso país, tá? Como segundo tema da nossa revisão, a gente fala um pouquinho a respeito de solos, tá? Lembrando que essa revisão ela é bem rapidinha, tá? Para a gente lembrar de alguns termos, algumas classificações aí que serão importantes no decorrer do nosso ano e já para o ano que vem também, tá? O solo, é a camada superficial da crosta da Terra, que trata-se de um complexo composto de materiais minerais e orgânicos, tá? Então, essa é a composição, de fato, ali, dos solos. E aí a gente tem o primeiro tópico, formação e composição dos solos, tá?
Como a gente falou, o solo é o resultado de ação de vários elementos: água, clima, organismos vivos, relevo, tipo de rocha e o tempo de atuação desses fatores, né? O quanto tempo eles ali estão atuando de fato. Em função da ação de conjunta, né, a gente tem diversos fatores ali para ter diversos tipos de solo, tá? Então, dependendo do fator, a gente consegue ter diferentes tipos de solo, tá? Então, a gente tem ali agentes físicos, químicos e biológicos, tá? A incorporação e a decomposição de elementos orgânicos, né? Que já vão com relação à fertilidade do solo, tá? Então, cada um tem uma característica bem específica, tá? Quando a gente fala de classificação dos solos, a gente fala com relação à cor, né? Que é o primeiro tópico aí. A maior parte dos solos foram agrupados nesses três tipos, tá? Então, com relação à cor, a gente classifica basicamente nesses três tipos aí: avermelhados e amarelos, tá? Quando tem forte presença de óxido de ferro; escuros, quando tem uma forte presença de materiais orgânicos, tá? E claros, quando a gente tem uma ausência desses materiais orgânicos, tá? Quando a gente fala com relação à textura do solo, a gente classifica em arenoso, argiloso e orgânico, tá? Arenoso com pouca água e nutrientes, tá? Facilitando ali por conta dos poros o escoamento da água. Argiloso, quando a gente retém mais água e nutrientes, tá? E orgânico, quando a gente tem uma composição ali de materiais orgânicos, tá? Além da areia e da argila, tá? Quando a gente fala agora, né, a gente falou um pouquinho de classificação, a gente falou de solos como uma grande cadeia, né, de fatores, e a gente chega nos rios, né, que é outra parte aí muito importante do nosso planeta, tá? Como definição básica, rio é um curso de água natural que corre de uma parte mais elevada para uma parte mais baixa, que deságua em outro rio, no mar ou em um lago, tá? Então a gente tem essa definição aí primária, essa definição básica aí de um rio. Bom, partes de um rio, a gente tem aí diversas partes. Eu vou dar a definição aqui de cada uma delas, né, aqui na listagem, mas a gente vai ler algumas aqui, né, e o restante vai estar aí na tela para vocês, tá? Temos a nascente, que é um dos locais mais importantes, tá? Que é o local onde a água atinge a superfície, dando origem, né, de fato, ao curso do rio, tá? Temos o leito, que é o espaço ocupado pelas águas, né? Ou seja, o caminho que o rio está percorrendo ali. Temos a margem, onde a água se encontra com a terra, né? Costuma ser utilizada esse termo em referência à beira da água de um rio, tá? Ou de um lago. Temos o afluente, que é algo que a gente vai falar muito a respeito quando a gente fala principalmente de água, né? Do tema água em si, que é o curso da água que deságua em um rio principal ou em um lago, tá? Um subafluente, que é o rio que deságua no rio afluente, que a gente falou agora há pouco, né? Passando um pouquinho aqui, né, pulando alguns, a gente tem a foz, né, que a gente fala bastante a respeito, a gente vai ter uma aula só a respeito de foz, tá? Que é um local onde onde uma corrente de água, melhor dizendo, né, como um rio deságua, né? Sendo assim, um rio pode ter como foz outro rio, um grande lago, uma lagoa, um mar ou um oceano, né? Então é onde o rio termina, né? Onde o rio desce ali, né? Sendo que pode ser desaguado em um outro rio, ou um mar, ou um oceano, etc. Tá? Temos a jusante, que é o sentido da correnteza em um curso de água, tá? E o montante, que temos o sentido contrário ao corre do fluxo do rio, tá? Além das partes dos rios, a gente tem outros conceitos que a gente melhor fala em hidrografia, tá? Para conhecer melhor. Quando a gente fala a respeito de alguns conceitos, a gente tem esses três aqui que eu coloquei, que são bastante importantes, tá? E principalmente quando a gente fala a respeito de prova, Enem, essas coisas assim, tá? Rios de planalto correm em terras altas, geralmente caudalosos, né? Apresentando quedas de água, tá? E pode ser utilizado para geração de energia. Rios de planície correm em áreas planas e são muito bons para a navegação quando não tem, né, de fato, obstáculos. E a bacia hidrográfica, né, a tão famosa bacia hidrográfica, que é o conjunto de todos os elementos de um rio e as terras drenadas pelo curso de água, tá? Então a bacia hidrográfica ali é aquela noção mesmo de uma bacia, tá? Então a gente tem essas classificações, tá?
da nossa revisãozinha que a gente passou aqui bem rápida. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.